cristão. Ser profeta de Deus é uma coisa muito forte, né? Porque às vezes é um título que a gente não quer carregar. Quando ele tem um plano para você ser um profeta, um pregador do Evangelho, né? Quando Deus tem um propósito para você, um ministério, ele não desiste daquilo, é incrível. Porque todas as vezes, como Jonas, eu fui como Jonas, eu me escondi, e quando eu me arrependia e ia para a palavra, Deus falava a mesma coisa, prosseguir no ministério, prosseguir no ministério. Onde está o Elias que restaura o altar de Deus? Onde está Moisés? Profeta deixa a gente bem assim, no nível de uma tensão assim, muito grande. Profeta, poxa, é algo muito forte. Bem, eu já servi o Senhor já faz uns 20 e poucos anos. Eu sentia sempre no meu coração o desejo de poder. Quando Deus me chamou mesmo para um ministério, de assumir uma liderança, ele me deu uma palavra. Essa palavra está lá em João 14, que a voz sustenta o ministério que Deus me deu, que fala assim, crede, João 14, 10 fala, crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu fiz, fará as obras que ele fez, maiores. E isso me chamou a atenção, porque Deus, sendo tão grande, diz que se eu cresce nele, que eu faria as obras que ele fez e que faria maiores. E isso assim, meu Deus, como? E até hoje eu espero que essas obras tenham sido feitas, porque é promessa de Deus. Eu me cobro dessa obra que ele diz que nós, como filhos de Deus, então qualquer pessoa pode ser profeta de Deus e fazer as obras que ele fez maiores, se crer que ele está no Pai. Isso é uma passagem da Bíblia que sempre me sustentou. E ele diz no 13, tudo quanto pedir em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pediste alguma coisa em meu nome... Onde está o Daniel que não quero mais? Mais ou menos na mesma época que meu esposo, né? Que o chamado que Deus deu a ele tinha 31, eu tinha 30, eu ia fazer 30. E nessa época, logo de cara, o nosso pastor me deu uma incumbência de fazer reunião de mulheres e logo após uma reunião de cura divina. E eu fiquei assim muito nervosa, preocupada, como que eu vou pregar a palavra de Deus? E Deus só foi capacitando e mostrando. O processo foi muito parecido com o meu esposo, ao mesmo tempo que Deus foi me colocando como obreira. E eu lembro que na época houve uma coisa muito engraçada, porque o pastor nos chamou para fazer o curso de obreiro, e o meu esposo já era batizado com o Espírito Santo e eu não era. E eu dizia para o nosso pastor assim, pastor, eu não posso ser obreira, eu não sou batizada no Espírito Santo. E ele, calma irmã, calma, durante o curso a senhora vai ser batizada. E eu nervosa, chorava durante as orações de busca do Espírito Santo. E de repente veio, igual uma criança que começa a aprender a falar, veio a primeira palavra, buscando ali o Espírito Santo, veio. E logo depois disso ele foi me dando outros afazeres dentro da casa do Senhor. É como o pastor Jesus estava comentando, tem que começar a fazer alguma coisa para o Senhor. E é assim que Deus foi confirmando o meu chamado para pregar o Evangelho. Onde está Neemias que restaura? Tinha 31 anos de idade quando eu recebi o chamado, acabaram de me converter, na verdade poucos meses depois, em 2000, e foi um culto normal de domingo. O pastor nem tinha começado a pregar ainda, não teve uma palavra específica, mas foi forte o chamado no coração. E Deus foi bem claro, eu estava sentado na igreja, ele ia entrar para pregar, e Deus falou claramente comigo que o meu lugar era lá em cima e não sentado ali nas cadeiras ali entre os membros da igreja. E aquele chamado veio muito forte, tão forte que pouco tempo depois eu já estava evangelizando, depois já era obreiro, auxiliar,
Menos de um ano depois eu estava Onde pregando. está o Elias que restaura o altar de Deus? Santidade. Porque a palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Profeta nenhum vai ver a Deus se ele não for santo. Deus pede isso para a gente. Se o pai é santo, os filhos devem ser santos. E não só profetizar isso, mas viver isso. Profetizar é fácil. Viver isso nos dias que nós estamos hoje é muito difícil. Mas não é possível. Onde estão os profetas dessa? Sempre eu aprendi quando Deus te dá algo, Ele te dá uma palavra. E eu só tive paz para realmente assumir a questão do ministério jovem quando Deus me deu uma palavra em 2 Crônicas 15:2, onde Ele fala que Ele seria comigo enquanto eu fosse com Ele, que Ele nunca me deixaria, a não ser que eu deixasse. Então eu falei, poxa, Deus está falando comigo que Ele é comigo enquanto eu for com Ele, então Ele não vai falhar nunca. Ele está falando que se eu falhar, aí Ele não vai poder agir na minha vida. Se eu desistir, se eu não confiar, se eu não crer. Então Deus falou que Ele seria comigo enquanto eu fosse com Ele. Então foi essa palavra que Deus deu para assumir o ministério. Estou aqui, Senhor. Então, é interessante falar que para a mulher não é igual como acontece com os homens. As mulheres, ainda mais as casadas, elas têm a incumbência do lar e ela não pode ser negligente com a família, com o lar. Então, a maior dificuldade é não supervalorizar o ministério e negligenciar o primeiro ministério que Deus nos dá, que é a família. Então eu creio que a maior dificuldade foi conciliar casa, filhos, vamos dizer assim, filhos, marido e ministério. E quando a mulher ainda tem uma profissão, aí vem uma terceira coisa. Então eu acho que no caso das mulheres é essa questão de conciliar a família e ministério. Onde está o Elias que restaura o altar de Deus? A função de um profeta, bom, a gente vê na Bíblia Sagrada que alguns profetas profetizaram para a época deles e outros profetizaram para o futuro mais longe, né? E a função é essa, a função é pegar o que Deus realmente trouxe e levar ou para uma nação, ou para uma igreja, ou até para uma pessoa só, mas o profeta tem aquela obrigação de trazer a mensagem de Deus para a pessoa. Pode ser um ensinamento, pode ser realmente algo profético no sentido do que vai acontecer. E é um ministério bastante sério, porque a gente mexe com pessoas, então a gente precisa estar preparado e realmente ter um chamado para que Deus possa nos abençoar. Pois é, você jovem que está nos ouvindo agora, prestando bastante atenção nessas palavras. Deus nunca diz na palavra que seria fácil, mas quando Ele chama, se eu não me engano é 2 Coríntios 9:10, fala que quando Deus nos chama, Ele nos dá a ferramenta, Ele dá a semente, e essa semente ela vai multiplicar, porque junto com ela vem a ferramenta para que você vá avante. Então não duvide do chamado que Deus te deu. Não fique esperando também moleza. Se mexa, levante-se. A palavra fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é fácil, mas aquele que prosseguir vai ver a vitória do Senhor. Você será um profeta do Senhor, você não vai negar o chamado, você vai se levantar, levará até as nações a palavra santa de Deus, porque a palavra diz: como ouvirão se não há quem pregue? Olha que coisa séria. Então não negue o chamado que Deus colocou no seu coração. Se isso está agora te cutucando de alguma forma, chegou o momento, querido, se levante e diga: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí a gente se perguntou, que visão esses jovens têm? Porque um jovem sem visão de Deus, ele não vai profetizar nada. E as filhas, isso é tão bonito saber que todas as filhas que estão aqui, elas podem se levantarem e profetizarem, todos os filhos. É isso que Deus espera da gente, porque isso é uma promessa do Espírito Santo, a promessa pentecostal para a gente.
Isso, gente, é derramado em nossas vidas. E eu convido você, filha, profetiza sobre essa nação brasileira. Profetiza sobre Jacarepaguá, profetiza sobre o Rio de Janeiro. Profetiza jovens com visão. Porque os velhos, eles vão sonhar, vão querer que os sonhos deles se realizem nos jovens. Então fica essa palavra para você, porque aí você vai longe, em nome de Jesus. O Senhor Jesus, ele já olha para você como um profeta dessa nação. Falta você se levantar e assumir isso em nome de Jesus. Eu até vou deixar uma palavra aqui, o tempo é curto, né? Mas eu vou deixar uma palavra aqui rapidinho, que Deus falou muito no meu coração. Eu tenho falado isso com os jovens nos cultos, e isso é algo realmente que é para os nossos dias de hoje. Está lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, mas os vossos jovens terão visões. Então, Deus está falando aqui que nós somos os profetas, os jovens são os profetas da nação. Então, o que você está esperando? Levanta aí, vai fazer a obra de Deus, porque é muito gratificante. Tem dia que você fica cansado, tem dia que parece que você não quer nada, mas esses dias são os melhores dias para você se levantar, orar e buscar a presença de Deus, porque Ele vai falar mais uma vez no seu coração que Ele te escolheu, que Ele te chamou, que Ele te gerou. Amém. Olha, você jovem que me assiste agora, a gente tem vivido dias tão difíceis e Deus tem precisado de gente, de pessoas capazes e dispostas a fazer a obra. Eu tenho certeza que aqui nesse retiro tem muitos jovens que Deus deseja usar, e alguns já estão sendo tocados para isso. E eu vou lhe dar a dica que Deus fez comigo, do que Deus fez comigo. Enquanto você não tomar a decisão, então não tomar uma atitude de obedecer a Deus e fazer o que Ele lhe manda, Ele não vai lhe dar mais. É hora de você procurar o seu pastor, é hora de você falar o que você deseja, é hora de você começar a evangelizar, começar a fazer algumas coisas, renunciar talvez a tempo, ou talvez eu não sei o que você tem que renunciar, mas o importante é que você entenda a importância de ser um profeta, de falar da palavra, de falar de Jesus e de resgatar outros jovens, outras pessoas desse mundo aí que está, como diz a Bíblia, tenebroso, né? Muita destruição, muito vício, muita perturbação, e Deus precisando de você, jovem, com todo o seu vigor, com toda a sua alegria, com toda a sua força para ganhar almas. Então, vamos para o mundo, vamos